Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço de compartilhamento de informações e de conhecimento. Meu nome é Ana Paula Meda, eu sou uma das autoras, juntamente com o professor Dr. Renato Bernardi, de um livro que fez parte, de um artigo, na verdade, que fez parte do livro Covid-19, Direito Brasileiro, Impactos e Mudanças, organizado pela professora Exilda Mello, pela Lise Borges e pelo Marco Aurélio Seral Júnior, e cuja proposta da editora Tirã permitiu que nós viéssemos aqui falar um pouquinho para vocês sobre os artigos que foram escritos. Bom, o meu artigo e o do professor Renato Bernardi, ele fala sobre o direito à moradia, especialmente sobre a relação que o direito à moradia possui com o direito à saúde e o quanto isso, a precariedade das condições de moradia tem afetado a contaminação, a proliferação de contágio da Covid-19 na realidade brasileira. Portanto, o nosso trabalho foi intitulado da seguinte forma: Repensar as condições de moradia como política pública de saúde frente à pandemia de Covid-19. A princípio, você pode me perguntar assim, poxa, mas o que tem a ver, né? Moradia, saúde, o que vem a ser a moradia? Um primeiro ponto que a gente pode estabelecer é uma interrelação, uma relação de dependência entre o direito à moradia e o direito à saúde. Eles são, de fato, dois direitos distintos que estão previstos, o que nós falamos positivamente, né? Previstos na Constituição Federal de 1988, no artigo 6º. Eles são considerados direitos sociais, uma categorização que nos diz que o Estado precisa agir, ou seja, ele precisa ter ações positivas para concretizar esse direito em meio à realidade brasileira, em meio à população. Isso significa que ele vai ter que demandar recursos, ele vai ter que se valer de políticas públicas para que isso possa ser realizado. Ok, professora, ok, Ana Paula, mas então o que a gente pode entender sobre o direito à saúde, a princípio? A gente pode entender que o direito à saúde ele tem uma perspectiva bastante ampla. Por quê? Porque não se trata simplesmente de cuidar de estruturas do sistema de saúde a fim de que o direito à saúde seja de fato exercido pelo povo brasileiro. O direito à saúde é muito maior do que isso. Ele envolve o quê? Ele envolve as condições de moradia. Poxa, mas por que ele envolve as condições de moradia? Porque uma moradia sem saneamento adequado, sem coleta de lixo, sem acesso à água potável, que gere aos seus moradores instabilidade emocional, insegurança, pode gerar o quê? Pode desaguar numa série de problemas que vão ser responsabilizados, que vão ser encontrados aonde? Lá no direito à saúde, que daí vão reverter para o poder público, né? Mediante o quê? Mediante doenças. Eles retornam mediante doenças. Então, não se trata apenas de cuidar ou de investir no sistema em si de saúde, mas, na verdade, de você melhorar, de um modo geral, as condições de vida da população, o que inclui as condições de moradia, o lazer, a qualidade de vida, a alimentação, ok? Então, você pode me perguntar ou pensar, mas o que a gente pode entender, então, como direito à moradia? O direito à moradia ele não tem uma definição legal, não há um artigo dentro do direito brasileiro, um artigo de lei, que nos diga o que é moradia ou o que não é moradia. Mas dentro de um critério um pouco mais objetivo, no sentido de você balizar aspectos ou parâmetros mínimos de uma moradia digna, do que vem a ser uma moradia com uma qualidade mínima de vida para as pessoas que ali estão, nós adotamos nesse trabalho os 7 elementos que compõem o chamado direito à moradia adequada, que foi previsto no comentário, que está, aliás, previsto no comentário geral número 4 sobre o direito à moradia adequada, que foi realizado, na verdade, é uma interpretação que foi realizada pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, com base no artigo 11 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que está, né, no plano do direito internacional, dos direitos humanos dentro de um plano internacional e não mais de um plano nacional dentro da perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro. Bom, o que dá pra gente entender aí? Que tanto a saúde e a moradia são direitos humanos, porque eles são previstos no plano internacional, ou seja, além da soberania do Brasil, e também no plano nacional, o que os fazem serem direitos fundamentais, humanos e fundamentais. E a moradia, dentro de um critério básico de assimilação, a gente pode entender que ela precisa configurar, ela precisa ter conjuntamente esses elementos. O primeiro deles é a segurança jurídica da posse, de modo que as pessoas que ali estejam, que ali morem,
sejam em ocupações irregulares, sejam em favelas, elas não sejam despejadas sem garantias mínimas do lugar onde elas estão, sem condições de irem para outro lugar, de se alocarem em outra localidade, elas não serem, na verdade, surpreendidas, né, de despejo, algo inesperado. Fora isso, a gente ainda tem a disponibilidade de infraestruturas e serviços, quais sejam acesso à água potável, acesso ao fornecimento de energia elétrica, rede de esgoto, todo um tratamento sanitário, coleta de lixo, seja ela direta ou indireta, ou seja, passando, né, com recolhimento direto do lixo, ou ainda que haja um lugar específico para o despejo daquele lixo, que ele não fique à mercê ou no meio da circulação, né, da população que ali mora. O nosso terceiro ponto vem os gastos suportáveis, ou seja, a moradia, ela não pode, os gastos com ela não podem ser tão excessivos a ponto de que prejudiquem outras necessidades essenciais, como a alimentação, por exemplo. A gente pensa muito nos gastos suportáveis quando nós falamos dos aluguéis, e a habitabilidade, que é um dos requisitos que mais tem a ver, que nós acreditamos que é o que mais tem a ver com a relação da pandemia da Covid-19, porque ela vai falar justamente que a habitabilidade é o local que a moradia tem fisicamente, ou seja, concretamente falando, de oferecer aos seus moradores proteção contra as intempéries, contra os fenômenos da natureza, contra frio, calor, chuva, sol, contra as doenças, né, principalmente, essencialmente as transmissíveis, como no caso da Covid-19, da própria tuberculose, que nós tratamos em alguns momentos no artigo. Depois da habitabilidade, a gente ainda tem a acessibilidade para um amplo grupo de pessoas, sejam crianças, sejam idosos, sejam deficientes, ou seja, todos têm direito a uma moradia. Ainda assim, nós temos a questão da localização, porque não basta que a moradia exista no ambiente urbano, ela precisa existir nesse ambiente urbano e estar incluída, né, nesse ambiente. Ela tem que fazer parte da cidade, não estar aquém da cidade. Então isso envolve questões de inclusão socioespacial, e vai muito além disso, com estigmatização territorial, até mesmo com racismo ambiental. Então a moradia, ela precisa estar incluída na cidade. Ela precisa ter meios de transporte próximo, postos de saúde, hospitais, possibilidades de emprego, escolas, creches, para você oportunizar para as pessoas que estão ali que elas tenham uma qualidade de vida, né, e acesso a esses serviços essenciais. E ainda assim a adequação cultural, que é uma maneira de você ver a moradia como uma revelação da própria identidade do indivíduo ou do grupo de indivíduos que talvez ali more, como no caso das próprias casas quilombolas e das ocas, ou então de outras culturas que consigam identificar, que consigam expressar essa identidade por meio da construção, né, das suas casas, culturalmente falando. Mas, enfim, o que a gente vai prestar atenção aqui, que é o que a gente trabalha no artigo? Principalmente disponibilidade de infraestrutura e serviços e habitabilidade. Então, como que eu posso me proteger da Covid-19? Como que eu vou falar que esse vírus não vai prejudicar, ele é tão democrático assim, né? Como que eu vou dizer isso se na verdade eu tenho grande parte da população brasileira que tem essas precariedades de moradia, ou seja, não tem o mínimo de ventilação, esgoto sanitário, acesso à água potável, e não tem condições, por exemplo, de muitas vezes ter uma ventilação melhor, conseguir ter distanciamento, né? Para que se proteja, talvez, de familiares que estão com a doença, né, que estão contaminados, enfim. E é muito interessante porque a gente vai acabar percebendo que quando você tem a incompletude do direito à moradia adequada, você acaba tendo um exercício do direito à saúde também incompleto. Como um direito acaba refletindo no outro. Qual o problema que a gente encontra? O direito à moradia é algo recente, né? Não, não é. Na verdade, a questão habitacional no Brasil, ela vem de longa data. Tanto que até a gente colaciona uma reportagem do jornal Estadão, em que do acervo deles, eles colocam que em 1920 já havia uma discussão em São Paulo, um debate sobre o déficit habitacional na cidade de São Paulo, ou seja, 1920 para 2020. Então a gente está falando simplesmente de um problema que há pelo menos 100 anos está dentro do cenário político brasileiro, mas que até hoje
não foi devidamente tratado, mas que ele só se apresenta essencialmente e faz com que seja repensado, revisto, reavaliado, né, em momentos de crise como esse. Por quê? Porque daí vê-se a importância de ter um direito à moradia de fato digno, adequado, com qualidade, né, aos seus moradores. Bom, o Conselho de Arquitetura do Brasil, ele indicou, sugeriu aos prefeitos de municípios que têm moradias precárias que, diante da situação, para amenizar a possibilidade de contágio, sejam abertas janelas ou vãos nas casas para tentar melhorar a situação. Então, para a gente ver o quanto uma janela, por exemplo, a importância de uma janela, minimamente falando, ela é necessária dentro desse contexto de pandemia. Bom, aí a gente também coloca algumas reportagens e uma informação de que na cidade do Rio de Janeiro, é uma informação do jornal o Globo, de que na cidade do Rio de Janeiro existe um projeto para que fossem abertas janelas em 700 casas na favela da Rocinha, justamente para tentar amenizar os casos de tuberculose naquela região, que também é outra doença transmissível e que exige cuidados, né? Cuidados de contato, cuidados de físico mesmo, né? Ambientais, para lidar com isso. E o que a gente propõe? É que, por meio da Covid-19, você olhe com novas lentes velhos problemas. Então, a doença está nos mostrando que o vírus encontra no Brasil uma realidade habitacional muito favorável para que ele prolifere, essencialmente nas camadas da população, a gente pode dizer, nas pessoas que têm uma condição econômica muito mais miserável, muito mais hipossuficiente, que não permite com que elas tenham condições de moradia que de fato assegurem segurança na proteção da Covid-19. Coisas simples, como o distanciamento, como a ventilação, como a possibilidade de você ter água canalizada, com acesso à água potável, com esgoto sanitário, coisas simples relacionadas a questões ao próprio direito à saúde, mas que, quando não existentes dentro da realidade dessas famílias, dessas pessoas, acabam por prejudicar muito esse contexto de infecção, de contágio, de mortalidade. Então, a ideia é como olhar para esses problemas, que são os problemas habitacionais, o problema das precariedades, das condições de moradia, que são bastante antigos e que também é retratado por meio que nós transcrevemos no artigo, pequenos trechos da obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, em que ela dá a ideia do que era viver na favela do Canindé na década de 60, se não me falha a memória, e justamente no sentido de não ter essas condições mínimas de moradia relacionadas a esgoto sanitário, a habitabilidade da própria moradia, em que ela chama de barracão, enfim. Como olhar essas novas lentes? As novas lentes, então, seria a oportunidade da gente questionar, encarar o direito à moradia não só sob um viés privado, como acontece justamente para a moradia estar muito ligada à noção de direito de propriedade, de um direito de que é um investimento que vai servir apenas de patrimônio para a pessoa. E a Covid-19, justamente por ela envolver um desafio nacional, um desafio social e humano, de você se prevenir e se cuidar em prol do bem comum, é de você transferir esse olhar para o direito à moradia e entender que, na verdade, políticas públicas que visem a melhora das condições de moradia, elas são, na verdade, também políticas públicas de saúde, que podem ser utilizadas no enfrentamento de pandemias, como está nos mostrando a pandemia de Covid-19. Então, seria um olhar você conseguir trocar a lente e a perspectiva, né? Consequentemente, a perspectiva de olhar ao direito à moradia, os investimentos no direito à moradia, de moradias, no caso, inadequadas, né, que necessitem desses investimentos, não sob um viés privado, mas sob um viés muito mais publicístico. Por quê? Porque quando eu vou ter o bem-estar, quando eu tenho o bem-estar e quando eu tenho melhora nas condições de moradia das pessoas que vivem em ocupações irregulares ou em favelas, que não têm condições adequadas de moradia, que não há um mínimo digno ali garantido, se eu não melhoro a qualidade de vida dessas pessoas,
dentro de um aspecto individual, eu também vou refletir essa dificuldade de exercer esse direito à moradia na sua completude no aspecto coletivo, que é o que nós estamos vendo. Então você tem muitas pessoas que têm precariedade de condições de moradia, que facilita a proliferação do vírus e que, de um modo geral, está refletindo o quê? Está refletindo num contexto do todo, está refletindo num contexto social muito maior do que o indivíduo. Então, termos esse olhar de um caráter mais publicístico, né, mais humano do direito à moradia, dos investimentos da política pública para a melhoria das condições de moradia, nesse sentido do que simplesmente, estamos fazendo, o Estado está fazendo um investimento para algo que será patrimônio, que será um investimento privado, né? Na verdade, é um olhar muito mais complexo, muito mais denso do que simplesmente reducionista sob o aspecto simplesmente orçamentário da questão. Até porque, quando você deixa de investir nas melhorias das condições de moradia, esse problema, né, essa não qualidade de vida, esse não bem-estar, tende o quê? Tende a ser refletido no sistema de saúde com os casos de infecções respiratórias, nas infecções, nas doenças transmissíveis, e justamente nessa relação habitação e saúde, isso vai ser muito importante. Então, a proposta do nosso trabalho é trazer essa reflexão, por isso que a ideia é você repensar essas condições de moradia como política pública de saúde no enfrentamento da Covid-19. Não se trata simplesmente de falar aleatoriamente direito à saúde ou direito à moradia, mas eles estarem integrados e interrelacionados. E você conseguir olhar para essa deficiência do Brasil em termos de saneamento, de esgotamento sanitário, né, saneamento básico, esgotamento sanitário, acesso à água potável, fornecimento de energia elétrica, como questões que se ligam muito mais, né, a questões de qualidade de vida mesmo do que essencialmente patrimoniais. Então essa é a proposta do trabalho. Eu trago aqui 3 livros que foram utilizados, para caso vocês tenham interesse de pesquisar a respeito, para entender a crise urbana, da Hermínia Maricato, bastante interessante, para dar continuidade na pesquisa, e envolve tantos outros temas relacionados ao urbanismo no Brasil. Este livro do Nelson Sauli Júnior, A Proteção Jurídica da Moradia nos Assentamentos Irregulares, também foi um livro utilizado. E este livro, que é de minha autoria, que é fruto da minha dissertação de mestrado, chamado Direito à Moradia e Conflitos Fundiários Urbanos, a Mediação como Pluridiálogo para Cidades Mais Humanas. São 3 livros utilizados neste artigo que eu estou comentando com vocês. E ainda eu indico mais 3 obras para quem tiver, eventualmente, interesse em aprofundar os estudos. Olha só, Direito à Moradia Adequada, o que é, para que serve, Como Defender e Efetivar, é uma coletânea de artigos, bastante interessante também. Os coordenadores Edésio Fernandes e Betânia Alfonsin, bastante interessante esse livro também, muito bom. Eficácia e Vinculação dos Direitos Sociais, reflexões a partir do direito à moradia, do Flávio Pancieri, também interessante, tem uma ótica jurídica mais profunda. E esse aqui, que é da Raquel Roni, que assim como a Hermínia Maricato, ela é arquiteta. E esse livro é fascinante, Guerra dos Lugares, a colonização da terra e da moradia na era das finanças. Ela também faz umas abordagens aqui bastante profundas e que você consegue interligar com outras ciências, não só, no caso aqui a arquitetura, mas também a sociologia, a filosofia. Então fica a nossa contribuição, muito obrigada pela atenção, espero que juntos, né, e por meio dessas pequenas ideias lançadas, vocês possam refletir mais sobre a importância do exercício de existirem de fato moradias adequadas para que as pessoas vivam melhor e, de um modo geral, que toda a sociedade cresça juntamente com a qualidade de vida dos indivíduos que ali estão. Muito obrigada!